os arcanos maiores. E deixa eu passar por eles aqui. Vamos lá para os menores. Então, aqui, os ases, eu sempre dou uma característica única para os ases, entendeu? Mesmo no HKT, você vê que eles têm as cores. Ah, mas pô, no HKT eles são pretos e Keter é branco e tal, não sei o quê. Então, cara, só que é mais bonito eu fazer um fundo preto e fazer a manifestação do branco saindo do preto do que fazer a carta inteira branca e colocar tudo em preto lá dentro, que vai ficar meio tipo, pobre. Então, eu sempre faço essa inversão, né? E aqui eu tenho essa coisa, do naipe de fogo ser umas maluquices, umas coisas meio jogadas, sem restrição de fonte, sem nada, entendeu? Coisa de buscando mesmo criar com texto, né? Essa aqui é aquela do modernismo, né? Futurismo russo, uma porra assim, que é bem os 5 de bastões, que é aquela coisa de treta, de confusão. Aqui o Triunfo, que é meio com carinha de rótulo e com essa fonte um pouquinho mais soft. Isso aqui, cara, só os caras velhos igual a gente vão lembrar, que é aquelas etiquetas que tinha lá nos anos 80 e 90, que fazia com relevo, né? Aqui também uma coisa meio neon, entendeu? Então, assim, é exploração tipográfica mesmo, entendeu? Esse, que é acho que a chave mais interessante do 10 de bastões para mim, que é o hard work, né? O trabalho duro. Então, essa coisa meio fabril, né? Eu costumo sempre dar uma cara única também para a corte, né? Até porque a gente gosta muito de trabalhar o MBTI, né? Então, sempre colocar lá qual é o tipo de personalidade da corte, se é expansão, introversão, e para não ficar aquelas leituras idiotas de tipo assim, é uma mulher loira, tipo, porra, não, cara, não é uma mulher loira nunca, entendeu? Então, aqui a gente tem a corte, e aí a gente vai para essa coisa mais suave de copas, né? Na verdade, eu errei. O convite de casamento é o 3, né? Porque é binar, é onde você restringe. Então, aqui você tem o convite de casamento no 3. E o 2, como é aquela coisa do flirt, de rockmar, de muita energia dispersada sem um alvo específico, a gente tem essa coisa das palavras meio bagunçadas ainda. E a gente segue 4 de copas, 5 de copas, que é, enfim, frustração foda. Esses 6 de copas, eu estava inspirado por rotas de cerveja. Tem que ser bem realista nisso aqui. Então, até as cores são cores meio de cerveja. A confusão do 7, já o 8 aqui, também essa coisa mais rústica, que é a parte de desilusão, de abandono, entendeu? Aqui foi uma coisa meio de jogar as fontes, mas fazer esse fundo meio com coisa de... como se fosse como é que chama? A molecada compra para costurar na jaqueta. Esqueci o nome dessa porra. Eu vendia na galeria aos montes lá. Aqui, caderninho, né? Textinho, escrito à mão. Alguém deve ter falado o nome do negócio. Peraí que o meu chat fechou. Patch! Exatamente. Essa coisa. Essa coisa. Opa, peraí que o Bridge deu zoom aqui. A corte seguindo a mesma linha. A corte sempre vai seguir a mesma linha nos meus tarôs, né? Aí aqui a gente tem, mais uma vez, os ases também seguindo a mesma linha. E essa coisa mais seca, mais fria do naipe de espadas. Então, o 2 de espadas é uma tela de código, né? Inclusive, eu botei ali as tagzinhas, né? Swords 2. Aí você tem o 3, eu tinha uma pira de pi, saca? De loucura, de 3.14, então eu enfiei os textos no meio do pi. Então, se você olha ali, 3, aí tem o Offswords, ponto 14, 15, 9, então isso é uma sequência inteira de pi. E eu tinha essa coisa de, cara, 3 de espada ser tipo, racional, restrito e caralho, e puta, achei que tinha tudo a ver com pi essa porra. Aí aqui, uma coisa meio de projeto, né? Aquela coisa do papel. Projeto antigo também, né? Década de 80, 90, papel quadriculado. Hoje em dia a pessoa não sabe nem o que é isso, né? Tudo AutoCAD. Mas tem essa coisa do papel. Lembrando que as escalas de cores também respeitam, se você compara com o HKT. Os arcanos menores têm a mesma escala de cores. Tá? Aí aqui, de novo, 5 de espadas, que é a telona de erro. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu tinha visto um erro no Windows 7, que tem esse emoji, né? E eu falei, cara, eu quero uma coisa igual isso aqui. E aí fiz a telinha de erro e a texturinha de fundo também, como se fosse uma tela.
Aqui é o seis de espadas, que é a saída segura, né? Então uma tela de safe mode, né? De modo de segurança. O Seven of Words eu puxei para o binário, então eu tenho ali uma escala binária de fundo e as palavras jogadas por cima. A parte mais legal é que hoje eu não tenho a menor ideia de que binário foi esse, de onde o que eu codifiquei para fazer esse código binário. Talvez se eu pegar isso e jogar num transcritor de ASCII, vai ser alguma frase aí que eu não vou nem lembrar o que é. Aqui foi bem assim, cara. Eu estava muito sem saber o que fazer no oito de espadas. E aí, cara, já tinha meio que esgotado, assim, cara. Eu tinha usado tudo. O all-type e os parâmetros menores é não linear. Tipo assim, eu fazia uma de copas, aí ia, sei lá, por 9 de ouros e voltava para lá e para cá. Eu tava meio sem saber, e aí, cara, lembrei dessa coisa maluca de quando eu era moleque. Eu tava sempre na casa da minha tia, ela me dava uns cata-palavra para fazer daqueles coquetel. E eu pirava nisso e eu lembrei dessa coisa e falei, pô, isso ia ficar legal. E aí eu fiz um caça-palavras com um oito de espadas. Opa, voltei aqui. O 9, que explora um pouquinho da reflexão, né, do texto invertido, o texto espelhado. Essa época eu também tinha acabado de mexer naqueles pôsteres das leis herméticas, né? Então isso aqui é um pouquinho inspirado em um daqueles pôsteres, que é, se eu não me engano, o que está em cima e o que está embaixo, que tem um espelhamento também. O 10 de espadas com a coisa meio jogada, meio devastada, meio largada, né? Mais uma vez, os naipes. Aí aqui a gente vem para os naipes de ouros, mais uma vez as iguais. E aqui no naipe de ouro, como eu falei, a minha ideia inicialmente foi trabalhar com fontes mais clássicas. Essa aqui, por exemplo, é a Trajan. Essa aqui eu não vou nem lembrar o nome, mas a ideia aqui era aquela coisa meio grega, meio aquelas fontes romanas, de construções, né? Para ter realmente aquela ideia. Por que o rosa está em cima do cinza? Porque as cores. Muitas na escala, aquela escala que eu mencionei lá atrás da Golden Dawn, muitas vezes você tem assim, brown flecked white, que, tipo, é um marrom com brilhinhos brancos. Aí você tem cinza com rosa. Quem depois pegar o PDF das escalas de cor tem todas essas divisões, mostrando o que é o que nas cores. Tá? Aqui eu quis dar assim, sabe, para quem vai lembrar de cabeça a carta do 4 de moedas do White, o cara tá agarrando as moedas assim. A gente às vezes brinca e fala que é a carta do Muruga, né? O cara que é mão de vaca adora aquela carta. Então eu quis dar essa sensação de aperto com o texto. O 5 de moedas, aqui é uma coisa mais de ângulo de 45 graus e tal, enfim. Aqui, mais uma sensação de amarra, né? De equilíbrio, na verdade. Né? O 6, lembrando que o White lá no 6 de moedas, o cara tá com a balança, doar e receber. Então, eu quis dar essa sensação fechadinha, passar essa coisa de equilíbrio no 6 de moedas. Né? O 7, que é aquela coisa de você, puta, não era. Ok, você está colhendo resultado, mas não é bem aquilo que você espera. Você queria mais, né? Então, essa coisa de, você ter flexibilidade, de dar uma certa dificuldade de leitura. Uma coisa que eu gosto muito no trabalho de tipografia é muitas vezes ele não ser óbvio, é você cortar uma fonte no meio, entendeu? Para dar uma certa dificuldade para fazer o cérebro trabalhar para entender. Então, essa coisa de ficar misturando o texto dá uma coisa para mim, cara, não é tão simples quanto você achou que ia ser, entendeu? O 8, que é. Já é uma. Peraí, o 7. O 8 é a carta do artesão, né? Então, essa coisa também meio toda planejadinha, toda colocadinha nos seus devidos lugares, como se fosse uma caixinha. Né? O 9 já é uma carta de ganho, né? Então eu fiz toda essa coisa assim de você tem uma concentração e ele está expandindo no fundo, você tem mais texto ali no fundo. E aí, no fundo, é meio que, cara, a abundância um testamento, assim, você está digitando as suas memórias e tal, enfim, falando do que da abundância que você obteve. E aí vem a corte que segue a mesma regra dos outros, né?
Lembrando que todas as escalas também respeitam, tá lá. Então, na verdade, o All-Type era uma coisa que foi um desafio. Eu não achava. Eu publiquei ele, eu achei, pô, cara, isso aqui é uma coisa que vai funcionar na gringa, mas não vai funcionar no Brasil, porque a galera não vai querer, porque tá em inglês. E aí eu botei na GameCrafter, o Marcelo falava, porra, mano, vamos fazer isso no Brasil. Eu falei, pô, Marcelo, não vai virar, cara. Não vai dar, né? Deixa eu sair quieto e tal. E, cara, isso aqui ficou um ano e pouco. Só tinha na GameCrafter. Não tinha aqui porque eu achava que não ia rolar. Aí o Marcelo falou, cara, vamos fazer que vai dar certo. Eu falei, tá bom, Marcelo, tenta aí, vamos ver se vai dar certo isso. E, tipo, ele botou o bagulho bombou. E eu, caralho, cara, como assim, meu? E deu puta certo, cara. A galera gosta pra caramba. E tem muita gente que a gente fala, puta, é a maior muleta que eu já fiz em relação ao tarô. Porque o HKT é um deck difícil. Não é pra quem tá começando de jogar tarô. O All-Type não, cara. Você precisa saber um pouquinho de inglês, você tira. Se você não conseguir tirar a carta, tirar tarô com All-Type, você não vai tirar com mais nenhum.